Tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Hélio Gustavo. Eu quero dizer, primeiramente, Feliz Ano Novo para todos vocês do meu canal. Obrigado por estar acompanhando, por estar inscrito. E se você acompanha e ainda não é inscrito, aperte aqui no botão vermelho de inscrever. Se você já conhece a qualidade do nosso vídeo, pode apertar curtir, comentar e compartilhar. Nesse ano de 2018, nós teremos diversas novidades aqui no nosso canal. No vídeo de hoje, nós iremos estar falando sobre um tema que é muito importante em circuitos de corrente alternada, na nossa disciplina de circuitos elétricos. Você que está fazendo um curso técnico, ou até um curso superior, ou que você que é maker, que está acompanhando os nossos projetos de Arduino, de eletrônico, das coisas, é muito importante você assistir esse conteúdo, esse tema. Hoje nós estaremos aprendendo sobre características de um sinal senoidal alternado, tá bom? Então, nós vamos aprender os conceitos básicos, não é, de uma onda senoidal, porque é importante a gente entender as características de uma onda senoidal, que é o formato do sinal da rede elétrica, por exemplo, da nossa casa. Você está preparado para aprender as características de um sinal senoidal alternado? Então, aguarde só alguns segundos. Bem, pessoal, na aula de hoje nós vamos ver, não é, características de um sinal senoidal alternado, tá bom? Então, antes disso, vamos apresentar algumas correlações de funções, tá? Por exemplo, a maioria das equações matemáticas, elas podem, além de ter uma representação através de uma equação, ela tem uma representação gráfica. Então, por exemplo, uma reta, você tem a equação, a chamada equação da reta, y é igual a vezes x. Ou poderia ser y igual a x mais b, não é? Você tem, o gráfico dela é uma reta, nesse caso aqui, quando b vale zero, uma reta passando pela origem. Outro tipo aqui é uma parábola, não é uma figura, uma parábola. A parábola tem uma equação y igual a x ao quadrado mais bx mais c. E nós temos ali a representação gráfica de uma parábola, não é? Que existe em algumas situações da nossa vida. Outro tipo é uma circunferência. A circunferência, ela tem a equação x ao quadrado menos y ao quadrado é igual ao raio da circunferência ao quadrado, tá bom? Então, assim como a reta, a circunferência e uma parábola tem uma representação através de uma equação e através de um gráfico, tá? Nós temos que o seno, não é? Uma onda senoidal, ela tem uma representação através de uma equação, conforme nós estamos vendo aqui, e a representação gráfica, tá? Então, a onda senoidal, ou sinal senoidal, não é? É também chamado de senoide, tá bom? Então, nós temos aí como representação de algumas grandezas que apresentam esse formato, tensão alternada, corrente alternada, vai se apresentar nesse formato. Então, por isso que é importante nós aprendermos exatamente essa curva que está aí. E a onda senoidal, ela tem algumas características que são muito importantes. Ciclo, período, frequência, velocidade angular, valor de pico, amplitude, valor médio, valor eficaz, fase e a representação matemática, que na verdade é a sua equação.
Então eu coloquei aqui alguns exemplos, não é? Aqui do lado uma figura para vocês memorizarem. Período, ciclo, valor de pico, frequência, tá? E agora nós vamos falar de cada uma dessas características. A primeira delas é o ciclo, tá? Então, o ciclo é a característica que se repete periodicamente. Por exemplo, o dia. O dia é um ciclo, tá? Ele está se repetindo a cada dia que passa você tem um ciclo, né, do dia. Manhã, tarde e noite. Aí terminou, fechou o ciclo. O dia seguinte, manhã, tarde e noite. Ou seja, está se repetindo. Então nós chamamos isso de ciclo. Em um sinal senoidal, não é? A repetição entre dois pontos, não é, iguais, ela passa a ser chamada de ciclo. Então, eu coloquei aqui como exemplo a repetição entre dois picos. Olha aqui, por exemplo, aqui, ó. Aqui é o ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3. Por quê? Porque essa característica aqui, ó, a onda vai, sobe, não é? E depois desce, e aqui ela vai repetir o ciclo, ela vai subir novamente. Então, se você fatiar essas repetições em janelas, cada repetição dela será um ciclo, tá bom? Uma forma de você memorizar ou visualizar o ciclo é pegar dois pontos semelhantes. Por exemplo, dois picos. Esse ponto mais alto com esse ponto mais alto. Então, se você pegar a distância entre eles, é exatamente o ciclo. Tá? Outro conceito é o período. O período é um intervalo de tempo que o sinal ele leva para completar um ciclo. Então, no caso do dia, seria 24 horas, porque o dia ele dura 24 horas. Então, o período é 24 horas. Tá? Então, aqui, ó, pegando aquela mesma imagem da senoide, aqui no eixo horizontal eu tenho o tempo. E no eixo vertical eu tenho o valor, tá, do meu sinal. Se, no caso aqui, por exemplo, tensão em função do tempo. Então, na abscissa, no eixo horizontal eu teria o tempo e no eixo vertical, nas ordenadas, eu teria o valor da tensão. Então, aqui, ó, eu tenho que o período, por exemplo, desse sinal aqui, né, veria até aqui. Então, esse intervalo é o período. E no caso aqui, né, eu falei, representado pela letra T, e a sua unidade é em segundos. Outro conceito é a frequência. A frequência é o número de ciclos que o sinal periódico realiza durante um segundo. Não é representado pela letra F e a sua unidade é dada em Hertz. Veja que aqui eu coloquei, por exemplo, aqui, ó. Esse sinal aqui de cima, ele, se você pegar o mesmo intervalo de tempo, vamos supor que onde está essa seta vermelha, você tem 1 segundo, tá? O tempo de 1 segundo. Esse sinal de cima, ele repetiu aqui, ó, durante 1 segundo apenas 2 ciclos. Então, nós dizemos que a frequência dele é 2 Hz, tá? 2 Hz. E no caso, o período dele seria 500 milissegundos. Em relação a esse sinal de baixo, ele tem um período bem maior, porque ele demorou mais tempo para completar um ciclo. Essa onda aqui de baixo, ela tem, tá? Ela, durante 1 segundo, ela completou 6 ciclos. Se você contar aí, você vai ver que tem 6 ciclos. Então, nós dizemos que ela tem uma frequência de 6 Hz. A frequência dela é maior do que a onda de cima, porque ela se repetiu mais vezes por segundo, enquanto o período é menor. Veja que ela demora menos tempo para completar um ciclo. Então, se você comparar com o globo terrestre, um ciclo, um dia completo, o período 24 horas, ou seja, o dia leva 24 horas para chegar ao seu final. E eu vou fazer a seguinte pergunta para a gente chegar, não é, falar do outro tema, da outra característica. Quando a Terra ela gira, não é? Ela gira 360 graus, ou seja, ela dá uma volta completa, nós dizemos que ela completa um dia, né? Um dia é o movimento de rotação total
não é? 360 graus, ou seja, a Terra deu um giro. Então você tem um dia. Quando a Terra dá um giro, ela gira 360 graus. Ou seja, assim como a Terra, o sinal senoidal ela percorre 360 graus a cada ciclo. Então, olhando essa imagem aí, a nossa próxima característica seria a fase, tá? Então, quando a Terra gira uma volta completa, ou seja, completa um ciclo, ela percorreu, ela girou 360 graus. Aqui no sinal senoidal, quando o sinal senoidal percorre um ciclo completo, ele percorre 360 graus da mesma forma, tá? Então, nós também podemos colocar o sinal senoidal em função do tempo ou em função do ângulo, tá bom? Outro conceito importante é o sinal senoidal, ou melhor, a fase inicial de um sinal senoidal. A fase inicial representa o seu deslocamento angular em relação à origem. Preste atenção nesse conceito. Aqui, a origem, não é? Você tem aqui no cruzamento, tá? Se o sinal tiver esse formato, ou seja, ele começou antes do zero, e nós dizemos que ele está adiantado. E se o sinal começou aqui, ó, depois do zero, sempre na subida aqui, ó, ele subiu depois do zero, então ele está atrasado em relação à origem. Então, isso é muito importante, tá? Porque nós vamos estudar defasagem entre sinais, defasagem entre tensão, defasagem entre corrente, e isso é muito importante nós entendermos, tá bom? Se o sinal estiver em fase com a origem, ele iria começar do zero, tá bom? Outro conceito é a velocidade angular. Eu falei que o sinal senoidal, a cada ciclo, percorre 360 graus. Mas ele pode percorrer uma quantidade maior de graus em um intervalo de tempo menor ou maior. Ou seja, ele pode varrer, não é? Ele pode variar o seu ângulo de forma mais lenta ou de forma mais rápida. Ou seja, nós chamamos essa característica de frequência ou velocidade angular. Geralmente se utiliza, não é, a letra grega ômega para representar o sinal angular, e a sua unidade é dada em radianos por segundo. E temos duas importantes relações. A primeira é que o ângulo, não é a multiplicação da velocidade angular versus o tempo. E a velocidade angular é o 2π, que no caso seria 360 graus, se converter para radiano, sobre o período. Ou seja, se ele tiver um período menor, como o período está no denominador, a velocidade angular vai ter um valor maior, tá bom? E conforme a relação que nós vimos, tá? A frequência aqui, ó, nós vimos aqui, a frequência é 1 sobre o período, ou seja, a frequência é o inverso do período. Você pode substituir aqui e encontrar do ômega igual a 2πf, que nós vamos utilizar muito essa relação. Outro conceito básico é o valor de pico e amplitude. Então o valor de pico, não é? Ele é aquele valor no topo, aqui, ó, tanto no topo positivo, aqui em cima, que no caso aqui vale 1, quanto no topo negativo, ou melhor, aqui no ponto mais baixo, negativo, né? No pico inferior, aqui vale menos 1. E se você pegar o valor de pico a pico, nós temos a amplitude do sinal, conforme está destacado aqui, tá? Então, o valor de pico a pico é 2 vezes o valor de pico, e a amplitude é o tamanho do seu sinal, não é? Então, no caso aqui, ó, ele vai do menos 1 até o 1. Então, ele variou a sua amplitude no total em 2, tá bom? Outro conceito é o valor médio. O valor médio de um sinal senoidal, não é? Quando considerado um período inteiro, é nulo. Não é? Se nós olharmos aqui, ó, depois que nós somarmos todas as partes positivas, não é? Aqui, um sinal senoidal, ele tem uma parte positiva e tem uma parte negativa, tá?
Então, no sinal senoidal, geralmente a parte positiva é igual à parte negativa. E quando elas se somam, o seu valor dá zero, tá bom? Então, no sinal senoidal, o valor médio é igual a zero. Agora, preste atenção. Se o sinal for retificado, ou seja, você vai ter apenas valores positivos, o valor médio é diferente de zero. E, geralmente, nós temos que o valor médio de um sinal retificado, por exemplo, de meia onda, que nós vemos esse assunto em eletrônica analógica, você tem que o valor médio vale 0,637 vezes o valor de pico, tá ok? Outro conceito bastante utilizado, que você utiliza na sua casa, não é? E talvez você nem saiba, é o conceito de valor eficaz ou valor RMS, tá? De uma tensão alternada. Por exemplo, na tomada elétrica da sua casa, se eu perguntar qual tensão elétrica, você vai dizer que é 220 ou em algumas regiões do Brasil 110, tá? Mas esse valor nós estamos nos referindo à tensão eficaz, tá bom? Porque na verdade o sinal que nós temos aqui na rede elétrica é uma senoide, é um sinal senoidal. A tensão está variando o tempo todo, tá? Então o valor eficaz, na verdade, é o conceito que nós utilizamos. E o que seria o valor eficaz? O valor eficaz corresponde a um valor de tensão contínua que, se aplicada a uma resistência, faria com que ela dissipasse a mesma potência. Então, para facilitar, não é? Aqui você tem a forma de calcular o valor da tensão eficaz é 70% do valor da tensão de pico. Para facilitar, nós temos essa seguinte ilustração. Imagine que na sua casa, aquele chuveiro elétrico, não é? Você tem à sua disposição a rede elétrica da sua casa funcionando, por exemplo, a 220 volts e uma tensão contínua, né? Alguma bateria, enfim, alguma associação de baterias que você fizer para fornecer a tensão contínua para esquentar, aquecer a resistência elétrica do chuveiro e assim deixar a água quentinha. Você pode tanto colocar a rede elétrica com a tensão de pico de 313 volts, que é a tensão eficaz de 220 volts que temos em nossas casas, ou colocar uma tensão contínua de 220 volts. Você vai ter, conforme eu coloquei aqui na ilustração, tá? A água quentinha no mesmo tempo, do mesmo jeito. Por quê? Porque tanto uma tensão contínua de 220 e uma tensão alternada de valor de pico de 313 volts vai fornecer a mesma energia, a mesma potência. Então esse é o conceito de valor eficaz. Eu tenho minha tensão alternada. Qual tensão contínua dissiparia na minha carga a mesma potência e forneceria a mesma energia no mesmo intervalo de tempo, ou seja, teria a mesma eficiência? Qual tensão contínua? Então, essa tensão contínua é, na verdade, a tensão eficaz. E nós calculamos ela pegando o valor de pico e dividindo por raiz de 2, ou seja, 1,4. Tá? No caso aqui da rede elétrica, que funciona a 220, você tem o valor de pico de 313 volts e, assim, por consequência, você tem o valor eficaz de 220. Lembrando que essa relação também é válida para a corrente elétrica, tá bom? Corrente eficaz, corrente e tensão eficaz. Você pode utilizar para os dois conceitos. E tem uma representação matemática, tá? Então nós vamos utilizar, tá, essa equação aqui. E essa equação aqui, ó, o V de T, ela representa o valor da tensão em função do tempo. O VP é o valor da tensão de pico da onda. O ômega é a velocidade angular. O tempo, não é? É o valor do tempo que você está pegando no gráfico. E o θ0 é a fase inicial do sinal em relação à origem. Então, geralmente, quando nós estamos nos referindo a um circuito com corrente alternada, nós precisamos dizer qual fase que está o sinal. Geralmente, a fase, nós consideramos, por exemplo, a fase da tensão
não é? A fase da fonte, 0. E a fase das correntes, das outras tensões das cargas, nós consideramos em relação à origem. Tá ok? Gostaram do vídeo? Vocês tiveram alguma dúvida? Nós vamos estar fazendo alguns exercícios em outro vídeo depois desse assunto. Se vocês gostaram, eu peço para que vocês curtam, comentem e compartilhem. No próximo vídeo, nós vamos estar falando sobre o conceito de fasor. Ou seja, eu posso representar um sinal senoidal através de um fasor. E nós vamos ver o conceito de um fasor que é amplamente utilizado, né, em circuitos com corrente alternada. Valeu pela atenção e até o próximo vídeo.